O livro do Apocalipse é, sem dúvida, um dos textos mais fascinantes e complexos da Bíblia. Desde a primeira leitura, somos envolvidos por imagens que parecem saídas de um sonho, onde símbolos, cores e sons dialogam com o leitor. Entre eles, os 7 anjos, com suas trombetas, chamam a atenção imediatamente, despertando curiosidade e, até certo ponto, um leve temor. Mas, afinal, o que significa esse chamado? E por que Deus escolheu trombetas para anunciar acontecimentos tão grandiosos? Antes de mergulharmos na interpretação, precisamos entender o contexto histórico e cultural em que essas palavras foram escritas. E é aí que a história se torna ainda mais intrigante. Quando lemos Apocalipse capítulo 8 e 9, percebemos que as trombetas não surgem do nada. Elas fazem parte de uma narrativa maior, onde cada toque anuncia mudanças significativas, mas não apenas destruição. Há também advertências, convites à reflexão e à preparação espiritual. Imagine um povo vivendo sob opressão e perseguição, recebendo mensagens através de visões simbólicas. Cada trombeta é como um sinal sonoro no meio da noite, chamando atenção para aquilo que precisa ser visto e compreendido. Esse é o impacto que a narrativa de João, o autor do Apocalipse, buscava criar, envolver, provocar e instruir. No Antigo Testamento, as trombetas já tinham papel central. Eram usadas em festas, cerimônias religiosas e até no campo de batalha. No livro de Êxodo, por exemplo, trombetas de prata alertavam Israel sobre assembleias e conflitos iminentes. Essa tradição ajuda a compreender por que, no Apocalipse, elas não são meros instrumentos musicais, mas sim sinais carregados de significado. Cada toque é intencional, e cada anjo que a empunha atua como mensageiro de algo que transcende o tempo, tocando tanto o passado quanto o futuro da história sagrada. Ao se debruçar sobre esses capítulos, percebemos que João mistura elementos proféticos com imagens muito concretas: fogo, sangue, mares agitadamente turbulentos. Mas mesmo nesses cenários de juízo, a trombeta mantém seu simbolismo de alerta, como se Deus dissesse: preste atenção, algo grande está prestes a acontecer. É impossível não sentir a tensão narrativa. A cada parágrafo, o leitor ou espectador sente-se compelido a imaginar o que vem em seguida, criando uma experiência quase cinematográfica. Curiosamente, o número 7 também carrega peso simbólico. Representa a plenitude, perfeição divina e ciclos completos. Não é por acaso que João escolhe 7 anjos e 7 trombetas. Cada toque completa um padrão, cada mensageiro representa um aspecto do plano de Deus. É um convite à contemplação e estudo. Não se trata apenas de interpretar catastrofismos, mas de buscar compreender a ordem oculta que conecta cada evento simbólico, revelando uma narrativa rica e multifacetada, cheia de camadas que desafiam o leitor a ir além da superfície. Outro ponto intrigante é a recepção que essas visões provocavam no povo da época. Imagine a tensão de uma comunidade cristã primitiva, perseguida e isolada, ao ouvir sobre trombetas que anunciam mudanças profundas. Era mais do que medo. Era um chamado à vigilância, à preparação e à reflexão sobre a fidelidade de cada um diante de Deus.
Por isso, entender o contexto bíblico não é apenas estudar textos antigos, mas também mergulhar na experiência emocional de quem os recebeu e viveu as primeiras interpretações desses sinais. Se pensarmos em termos de narrativa, podemos enxergar cada trombeta como um capítulo dentro de um épico maior. Cada toque cria expectativa, suspense, uma antecipação que mantém o leitor atento, ansioso por descobrir qual será o próximo evento e como isso se conecta ao plano divino. É exatamente essa construção que o storytelling bíblico utiliza para engajar, como uma jornada do herói em que cada desafio prepara para o clímax final, levando o público a refletir sobre a grandiosidade da história sagrada. Portanto, antes de avançarmos para quem são os 7 anjos, é essencial que o espectador compreenda a magnitude do cenário em que eles aparecem. Estamos diante de uma narrativa cuidadosamente construída, onde símbolos, sons e números se entrelaçam para transmitir mensagens profundas. Agora que você conhece esse pano de fundo, está pronto para explorar cada anjo, cada trombeta e descobrir as nuances e segredos que se escondem por trás de cada toque. Quando pensamos nos 7 anjos que carregam as trombetas, a primeira pergunta que surge é: eles são simples mensageiros ou carregam significados muito mais profundos? A Bíblia não nos dá uma identidade detalhada de cada um, mas a tradição teológica e os comentários antigos oferecem pistas valiosas. Alguns estudiosos sugerem que eles representam arcanjos ou forças angelicais específicas, cada um incumbido de cumprir uma missão dentro do plano divino. A ideia não é apenas descrever quem eles são, mas entender o papel que desempenham na narrativa sagrada. Cada anjo parece possuir uma função distinta, como se o plano de Deus estivesse dividido em etapas cuidadosamente orquestradas. Eles não aparecem apenas para tocar trombetas e causar efeitos imediatos, mas também para transmitir mensagens de alerta, julgamento e esperança. Imagine a complexidade dessa missão. Ser portador de notícias que impactam não apenas o presente, mas o destino espiritual de comunidades inteiras. Não é exagero dizer que a responsabilidade deles é quase insondável. A simbologia por trás desses anjos também desperta curiosidade. Alguns interpretam que eles personificam princípios divinos como justiça, misericórdia, coragem, vigilância ou purificação. Cada toque da trombeta, então, não é apenas um evento físico, mas uma manifestação de atributos de Deus através de seres angelicais. Pergunta-se: será que João os via como seres literais ou como representações de forças invisíveis que movem a história humana conforme a vontade divina? Essa ambiguidade é exatamente o que torna o estudo tão fascinante. Outro ponto que intriga é a hierarquia desses anjos. Será que todos têm o mesmo nível de importância ou cada um ocupa uma posição única dentro da ordem celestial? Textos extrabíblicos e tradições cristãs antigas sugerem que os anjos são organizados em escalas, cada uma responsável por diferentes aspectos do cosmos e da experiência humana. Nesse contexto, as trombetas funcionariam como instrumentos de comunicação universal, ligando o divino ao terreno, o eterno ao imediato. Além disso,
A interação desses anjos com o povo de Deus é fundamental para compreendermos sua missão. Não se trata apenas de tocar trombetas e desaparecer. A presença deles serve como alerta constante, lembrando os fiéis de que o plano divino está em ação. É quase como se João nos convidasse a observar de perto cada detalhe, a perceber sinais que passam despercebidos e a refletir sobre a própria postura diante de acontecimentos que transcendem a compreensão humana. A literatura teológica sugere ainda que cada anjo carrega uma personalidade própria, expressa não apenas em seus atos, mas na maneira como cada trombeta soa. Imaginar essas diferenças é fascinante. Um toque pode ser severo e estrondoso, outro mais sutil, quase como um sussurro que ecoa na alma do povo. Essas nuances ajudam a criar uma narrativa rica e envolvente, despertando a atenção e convidando à reflexão sobre os múltiplos sentidos que cada figura angelical pode carregar. E se pensarmos no ponto de vista da audiência original, João escrevia para uma comunidade que enfrentava opressões e desafios diários. Esses anjos, portanto, não são abstrações distantes. Eles são símbolos de intervenção divina, da justiça que se manifesta, da esperança que resiste. A narrativa cria uma tensão emocional. Cada trombeta anunciada por um anjo torna-se um ponto de reflexão sobre fidelidade, vigilância e compreensão do plano de Deus em momentos de crise. Imagine-se diante desses seres, cada um com sua missão, cada trombeta ecoando como um lembrete do divino. Para que possamos avançar e entender o significado simbólico de cada trombeta, convide o espectador a interagir nos comentários. Qual você acha que é o papel mais intrigante desses anjos? Essa participação ativa ajudará a prender ainda mais atenção e a transformar a experiência em estudo interativo. Cada trombeta no Apocalipse carrega um significado que vai muito além do som que produz. Elas são símbolos poderosos, quase como capítulos vivos de uma história que conecta o humano ao divino. O primeiro toque anuncia catástrofes naturais, trazendo fogo e granizo misturados com sangue, evocando imagens que lembram antigas pragas e punições, mas também um alerta de que cada ação tem consequência. Você já parou para pensar como essas imagens ressoam ainda hoje, despertando curiosidade sobre como Deus se comunica com o mundo? O segundo toque muda a paisagem. Algo colossal mergulha nos mares, transformando águas em sangue e destruindo grande parte da vida marinha. Mais do que um desastre ecológico, essa trombeta simboliza ruptura e transformação. É como se João quisesse mostrar que para cada mudança profunda, o impacto é sentido em todas as camadas da existência. Será que ele pretendia que os leitores vissem isso apenas literal, ou também como metáfora de mudanças espirituais e sociais? A terceira trombeta traz a amargura. Estrelas caem do céu, uma chama envenena rios e fontes, provocando sofrimento àqueles que dependem deles. Aqui, o simbolismo aponta para consequências inesperadas, onde até as coisas que parecem seguras podem se tornar instrumentos de prova. Pergunte-se: quantas vezes na história ou em nossa própria vida, acontecimentos aparentemente distantes acabam afetando diretamente nossa existência?
João parece querer nos fazer refletir sobre interconexões invisíveis que regem a criação. O quarto toque provoca a escuridão parcial sobre o sol, a lua e as estrelas, trazendo uma sensação de desorientação e medo. É impossível não imaginar a tensão da comunidade que ouvia essas palavras. Ver o céu apagando parcialmente seria um sinal inegável de intervenção divina. Mas simbolicamente a trombeta nos convida a perceber limites, a reconhecer que mesmo a luz que guia nossa vida pode ser obscurecida para que aprendamos a valorizar a orientação verdadeira. A quinta trombeta é ainda mais intensa, revelando criaturas sombrias que emergem do abismo e atormentam os que não possuem o selo de Deus. Este é um toque que desperta curiosidade e temor. Quem são essas criaturas? Qual é a mensagem por trás de seu surgimento? Alguns estudiosos associam esse episódio à luta entre forças espirituais e humanas, mostrando que cada trombeta não é apenas aviso, mas também convite à vigilância e à reflexão sobre escolhas e consequências. A sexta trombeta amplia a destruição, liberando 4 anjos presos no grande rio Eufrates, causando morte em massa e devastação em grande escala. O simbolismo é claro: forças poderosas, quando liberadas, mudam o curso da história. Mas João também parece sugerir que cada ação tem limite e que mesmo o caos faz parte de um plano maior. Você já percebeu como essa narrativa cria tensão e ao mesmo tempo desperta fascínio, quase como um suspense literário que prende o leitor? A sétima trombeta finaliza o ciclo com um grande clamor. Trovões, relâmpagos e vozes que proclamam o reino eterno de Deus. Este toque não é destruição, mas culminação. A vitória, a justiça e a plenitude divina se manifestam. É uma trombeta que inspira esperança e contemplação, lembrando que todo o processo, mesmo os mais difíceis e complexos, conduz a um propósito maior. Aqui, João encerra o ciclo com um clímax que deixa o leitor atento, refletindo sobre cada detalhe que precedeu esse momento. Quando olhamos para todas as trombetas juntas, percebemos que não se trata de uma sequência aleatória de eventos, mas de uma narrativa cuidadosamente construída para provocar emoção, reflexão e curiosidade. Cada toque é um convite a estudar, a questionar e a compreender a mensagem escondida nas imagens e símbolos. Para compreender a origem dos 7 anjos com trombetas, precisamos voltar aos costumes e tradições do povo hebreu. No Antigo Testamento, as trombetas ocupavam um papel fundamental. Eram usadas para anunciar festas, proclamar jubileus, reunir o povo e até convocar exércitos para a guerra. Não eram instrumentos comuns, carregavam consigo o peso da autoridade divina. Assim, quando João descreve anjos tocando trombetas em sua visão, ele está resgatando uma linguagem profundamente enraizada na história de Israel. As trombetas que o povo conhecia não eram como os instrumentos metálicos que vemos hoje. Muitas vezes eram feitas de chifre de carneiro, chamadas shofar, e tinham sons intensos e penetrantes. Esse toque não era apenas ouvido, mas sentido, vibrava no coração da comunidade. Será coincidência que João tenha escolhido exatamente esse símbolo para descrever os anúncios cósmicos no Apocalipse?
Ou seria porque ele sabia que cada leitor judeu reconheceria imediatamente a seriedade de tal imagem? Além do Antigo Testamento, a literatura judaica intertestamentária, como o livro de Enoque, também fala sobre anjos e suas funções específicas. Nesses textos, os anjos não são apenas mensageiros, mas guardiões do cosmos, responsáveis por manter a ordem divina. Quando João descreve 7 anjos tocando trombetas, ele está inserido nessa tradição, evocando figuras que não apenas executam tarefas, mas também simbolizam poderes celestiais organizados. Isso mostra que sua visão dialoga com ideias já conhecidas pelos seus contemporâneos. A tradição cristã também desenvolveu interpretações ao longo dos séculos. Nos primeiros séculos da Igreja, alguns padres identificaram os anjos das trombetas com arcanjos, especialmente por causa da grandiosidade de sua missão. Embora a Bíblia não os nomeie, muitos intérpretes associaram-nos a figuras conhecidas como Miguel, Gabriel ou Rafael, cada um representando virtudes específicas do plano de Deus. Isso revela o desejo da igreja primitiva de aproximar esses símbolos de rostos já familiares ao imaginário dos fiéis. Outro detalhe curioso é que, no judaísmo, as trombetas eram também sinais de vitória e libertação. No livro de Josué, por exemplo, as muralhas de Jericó ruíram após o toque de trombetas, mostrando o poder desse instrumento em momentos decisivos. João, ao empregar essa mesma imagem, pode estar convidando seus leitores a recordar que, assim como no passado, Deus continua intervindo na história através de sinais audíveis e inconfundíveis. Essa conexão entre passado e futuro reforça a profundidade simbólica das trombetas do Apocalipse. Ao longo da Idade Média, os 7 anjos com trombetas inspiraram artistas, monges e teólogos. Muitos manuscritos iluminados trazem ilustrações desses anjos, sempre representados em majestade e solenidade, segurando instrumentos dourados e voltados para a terra. Essas representações ajudavam a manter viva a memória dos textos bíblicos, transformando-os em imagens que falavam tanto quanto as palavras. Você percebe como essa tradição moldou a forma como ainda hoje imaginamos os anjos tocadores de trombeta? Não podemos esquecer também da influência que essas imagens tiveram sobre a música sacra. Muitos hinos, oratórios e até composições clássicas foram inspirados na visão do Apocalipse. Compositores viam nas trombetas celestiais uma metáfora do som divino, um eco que ultrapassa os limites humanos e desperta tanto temor quanto esperança. Esse detalhe mostra como símbolos bíblicos não ficaram apenas nas páginas das Escrituras, mas atravessaram séculos e se tornaram parte viva da cultura ocidental. Portanto, os 7 anjos com trombetas não surgem de forma isolada. Eles carregam consigo todo um legado, das festas judaicas às guerras de Israel, dos livros apócrifos às interpretações cristãs, das artes medievais às composições musicais. Cada tradição acrescentou uma camada de significado, tornando-os ainda mais enigmáticos e fascinantes. E é justamente essa riqueza histórica que faz com que, até hoje, esses anjos continuem despertando curiosidade e inspirando interpretações diversas.
Cada trombeta no Apocalipse não é apenas um som distante ecoando nos céus. É um ato dentro de um roteiro divino que envolve julgamento, alerta e esperança. Quando os anjos levantam suas trombetas, não fazem isso ao acaso. Cada toque tem propósito definido, como se fosse parte de uma sinfonia cuidadosamente composta pelo próprio Deus. Já se perguntou por que o Criador escolheu usar trombetas e não outro sinal qualquer? A resposta está na força do som, que não pode ser ignorado, que obriga a humanidade a ouvir. No plano divino, a primeira função das trombetas é chamar atenção. Elas interrompem o curso comum da vida, sacodem a rotina e lembram que existe uma realidade maior além do que se vê. É como se Deus dissesse: acordem, algo grandioso está prestes a acontecer. Imagine o impacto disso em comunidades que viviam em meio à perseguição, ouvindo que sinais cósmicos estavam prestes a marcar a intervenção divina. O som das trombetas não é apenas ouvido, ele desperta consciência, mas o toque também cumpre um papel de julgamento. Não no sentido de condenar sem razão, mas de mostrar que as escolhas humanas têm peso e consequências. Cada trombeta revela um aspecto desse juízo, lembrando que a ordem divina não permite injustiça permanente. E aqui surge uma pergunta inevitável. Será que esses sinais eram vistos apenas como castigos ou também como oportunidades de mudança? Essa tensão é o que torna a narrativa do Apocalipse tão profunda e envolvente. Outra função essencial é a de advertência. As trombetas não surgem apenas no final da história, mas ao longo dela, criando uma série de lembretes de que há tempo para corrigir o rumo. Cada som, por mais assustador que pareça, é também uma chance de despertar, de rever escolhas e de buscar novos caminhos. É como se a narrativa dissesse: ainda não acabou, você pode reagir. Essa ideia de segunda chance é tão poderosa que atravessa séculos e chega até nós como reflexão sobre o presente. As trombetas também funcionam como marcos de transição. Elas anunciam mudanças cósmicas, inauguram novos momentos na história e preparam o caminho para o clímax final. João constrói sua narrativa de forma que cada trombeta crie expectativa para a próxima, como capítulos que guiam o leitor em direção ao desfecho. Nesse sentido, o som não é apenas ruído, é ponte entre um estágio e outro do plano de Deus. Já percebeu como isso cria um ritmo quase literário dentro do Apocalipse? Além disso, o toque das trombetas reforça a ideia de que o mundo terreno está conectado ao celestial. O que acontece nos céus ecoa na terra e vice-versa. É um lembrete de que os seres humanos não estão isolados, mas inseridos em uma trama cósmica maior. Cada trombeta é como uma linha que costura o visível e o invisível, mostrando que há uma ordem guiando aquilo que parece caos. Essa percepção dava aos primeiros cristãos esperança de que suas lutas não eram em vão. Outro detalhe fascinante é que no plano divino, o som das trombetas não atinge a todos da mesma forma. Para alguns, é terror e angústia. Para outros, é alívio e promessa de vitória. Esse contraste reforça a ideia de que o julgamento divino não é apenas destrutivo, mas também restaurador. Depende da posição de cada um diante da mensagem. Essa dualidade provoca reflexão. Como cada pessoa
em diferentes épocas, reagiria ao mesmo som. Medo ou confiança? No fim, as trombetas têm a função de nos lembrar que Deus não age em silêncio. Ele fala através de sinais, desperta através de símbolos e guia através de mensagens sonoras. No Apocalipse, elas não são apenas instrumentos, mas vozes que ecoam a justiça e a misericórdia do Criador. E essa é a beleza do texto. Cada trombeta é mais do que um aviso, é um elo entre o humano e o divino, entre a história e a eternidade. Ao longo dos séculos, as trombetas do Apocalipse despertaram inúmeras interpretações. Cada tradição cristã buscou decifrar o enigma por trás desses toques misteriosos. Alguns viram neles a descrição literal de catástrofes futuras. Outros enxergaram metáforas de lutas espirituais e crises históricas já vividas. E aí surge uma pergunta inevitável. Será que João pretendia dar uma mensagem única, ou justamente deixar o texto aberto, permitindo múltiplas leituras que atravessariam gerações? Essa ambiguidade é o que manteve viva a chama do interesse. Na tradição católica, por exemplo, as trombetas foram entendidas muitas vezes como sinais de juízo divino progressivo, preparando a humanidade para o triunfo final de Cristo. Padres da Igreja, como Santo Agostinho, sugeriam que esses símbolos não deveriam ser lidos de forma puramente literal, mas como visões espirituais. Já percebeu como essa abordagem tira o medo imediato do texto e o transforma em reflexão sobre a eternidade? É como se a ênfase estivesse menos na catástrofe e mais no sentido espiritual profundo. Entre os protestantes, especialmente a partir da Reforma, surgiram leituras que relacionavam as trombetas a eventos históricos concretos. Alguns intérpretes apontaram guerras, quedas de impérios e transformações políticas como cumprimentos dessas visões. Essa linha de interpretação, conhecida como historicista, procurava identificar em cada trombeta uma página da história mundial. Fascinante, não? Cada geração olhava para os acontecimentos de seu tempo e se perguntava: será que é isso que João viu em sua visão? Já na tradição ortodoxa, a ênfase recaiu mais no aspecto místico e simbólico. Os anjos e as trombetas eram vistos como manifestações do poder divino que permeia todas as eras. Não se tratava de prever datas ou catástrofes específicas, mas de recordar que a história humana está constantemente atravessada pela ação de Deus. Essa visão preserva o mistério, evita reducionismos e convida o leitor a permanecer em contemplação. Afinal, será que todo enigma precisa ser desvendado de imediato? Com o passar dos séculos, a interpretação futurista ganhou força, sobretudo entre correntes evangélicas modernas. Para esses grupos, as trombetas ainda não se cumpriram e apontam para eventos do fim dos tempos. Esse olhar cria um senso de expectativa contínua. Cada sinal global, cada crise, pode ser visto como prenúncio do toque das trombetas. É por isso que o tema continua tão atual, provocando debates intensos entre estudiosos, pregadores e até mesmo historiadores. Há também quem leia o Apocalipse de forma preterista, ou seja, entendendo que os acontecimentos descritos já se cumpriram no contexto do Império Romano. Para esses intérpretes, as trombetas seriam metáforas dos julgamentos que caíram sobre Roma e seus perseguidores.
Essa perspectiva dá ao texto uma aplicação direta para o público original de João, mas ainda assim deixa aberta a possibilidade de releituras em outros contextos. Não é intrigante como o mesmo texto pode se encaixar em épocas tão diferentes? Na visão idealista, outra corrente interpretativa, as trombetas não apontam para eventos específicos, mas para princípios universais. Cada toque simbolizaria lutas constantes entre bem e mal, justiça e injustiça, ordem e caos. Essa leitura mantém o Apocalipse sempre atual, pois não depende de circunstâncias históricas ou datas. Em qualquer geração, pode-se olhar para as trombetas e encontrar nelas reflexos da própria realidade. Afinal, não é verdade que sempre vivemos entre crises e esperanças? O mais fascinante é que, independentemente da abordagem literal, simbólica, histórica ou futurista, as trombetas continuam a provocar admiração e espanto. Elas são como enigmas que desafiam a mente e alimentam a imaginação. Cada leitor, cada comunidade encontra nelas algo que dialoga com sua experiência. E talvez essa seja justamente a intenção de João: criar um texto inesgotável, que nunca se esgota numa única leitura. E você, como acha que sua comunidade reagiria a essas visões? As trombetas do Apocalipse não ficaram restritas apenas aos textos sagrados ou às homilias religiosas. Elas atravessaram o tempo e se instalaram profundamente no imaginário popular. Quando pensamos em imagens de fim do mundo, quase sempre surge a cena de anjos tocando trombetas no horizonte, anunciando o juízo final. Essa representação foi repetida em pinturas, vitrais de igrejas, esculturas e até em música sacra. Quem nunca associou o som de uma trombeta com algo solene, impactante, quase divino? É uma conexão que se gravou na memória coletiva da humanidade. Na Idade Média, especialmente, as trombetas do Apocalipse eram constantemente evocadas em sermões e artes visuais. Elas se tornaram ferramentas pedagógicas para despertar medo e reverência nos fiéis. Imagens de catedrais góticas retratavam os anjos soprando instrumentos dourados, com multidões de homens e mulheres aguardando seu destino. Era uma forma de lembrar constantemente que a vida não termina aqui, que um julgamento virá. E o que poderia impressionar mais do que o som estrondoso de uma trombeta celestial? A música também se apropriou desse símbolo. Grandes compositores, como Handel, em seu famoso Messias, ou Berlioz, em sua Grande Missa dos Mortos, utilizaram trombetas para evocar a atmosfera apocalíptica. O som metálico e penetrante sempre carregou consigo a ideia de anúncio, de clímax, de algo inescapável. Até hoje, em trilhas sonoras de filmes que retratam o fim dos tempos, o som da trombeta aparece como recurso narrativo. Já notou como o cinema herdou esse imaginário religioso e o transformou em linguagem universal? A literatura não ficou para trás. Escritores medievais, renascentistas e modernos recorreram às trombetas como metáforas de transformação, destruição ou revelação. Elas aparecem em poemas, romances e até em contos fantásticos. É como se as trombetas fossem capazes de condensar em uma única imagem toda a tensão entre vida e morte, presente e futuro,
tempo humano e eternidade. Não é curioso perceber que um símbolo bíblico atravessou fronteiras e se tornou patrimônio cultural da humanidade? O imaginário popular também assimilou as trombetas em expressões do dia a dia. Quantas vezes alguém não diz que uma notícia soa como trombeta para indicar algo inesperado e grandioso? Essa linguagem figurada mostra que, mesmo fora do contexto religioso, a imagem permanece viva. Ela se tornou parte da forma como o ser humano traduz experiências de surpresa, temor ou revelação. E talvez isso mostre a força dos símbolos bíblicos. Eles não morrem, mas se transformam. Além disso, em comunidades cristãs ao redor do mundo, as trombetas continuam a inspirar sermões, peças teatrais religiosas e até celebrações. Em alguns lugares, encenações da Semana Santa incluem o som de trombetas para marcar momentos de julgamento ou triunfo. O simples toque de um instrumento é suficiente para transportar a mente dos fiéis ao cenário do Apocalipse. É como se cada som lembrasse: prepare-se, o rei está vindo. Não podemos ignorar também a influência nas artes visuais modernas e contemporâneas. Pintores e cineastas do século XX e XXI continuaram a retratar as trombetas em cenas de destruição global ou de renovação espiritual. Até mesmo em histórias em quadrinhos e séries televisivas, elas aparecem como sinais do Apocalipse. É interessante notar como um símbolo tão antigo se reinventa, mantendo-se atual em cada geração. Será que isso acontece porque, no fundo, o ser humano sempre vive à espera de um anúncio maior? Por fim, as trombetas do Apocalipse se consolidaram como um dos ícones mais poderosos da tradição judaico-cristã. Elas atravessaram fronteiras religiosas e culturais, alimentando não apenas a fé, mas também a arte, a música e a literatura. Representam o fim e o recomeço, o temor e a esperança, o anúncio do inevitável e a promessa de algo novo. E talvez seja exatamente essa dualidade que as mantém tão vivas. Afinal, não é isso que move a imaginação humana, o desejo de compreender o fim e sonhar com um novo começo? Falar das trombetas do Apocalipse não é apenas revisitar uma profecia distante ou um relato simbólico do futuro. Para os cristãos de hoje, essas trombetas soam como convites espirituais a uma vida de vigilância, conversão e esperança. Elas não são apenas sinais de catástrofe, mas alertas amorosos de Deus, chamando o coração humano a não se apegar apenas ao que passa, mas a se abrir para o que é eterno. Cada toque de trombeta pode ser compreendido como um eco que ressoa no presente, pedindo um despertar espiritual. A primeira aplicação é a vigilância. Jesus mesmo disse: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. O som das trombetas simboliza esse chamado constante para não viver adormecido na rotina, na distração ou na indiferença. Em um mundo tão saturado de barulho e pressa, quantos conseguem ouvir o toque interior de Deus pedindo conversão? A vigilância espiritual não é viver em medo, mas em consciência, lembrando que a vida é breve e cada momento pode ser vivido como preparação para o encontro com o Senhor. Outro aspecto é o arrependimento. Quando as trombetas soam no Apocalipse, cada uma delas traz um convite à humanidade para refletir sobre seus caminhos.
Elas denunciam o pecado, a injustiça, a idolatria, mas não apenas para condenar, e sim para dar oportunidade de mudança. Para o cristão de hoje, esse simbolismo é claro. Não é tarde para voltar ao caminho certo. Não é tarde para abandonar o orgulho, a indiferença ou a falta de amor. As trombetas recordam que Deus, mesmo diante do juízo, oferece misericórdia. As trombetas também são sinais de esperança. Para quem viveu fielmente, elas não representam terror, mas vitória. São o anúncio de que Cristo voltará para restaurar todas as coisas. Imagine o consolo que isso traz para os que sofrem perseguições, injustiças ou dores que parecem intermináveis. O som da trombeta é como a certeza de que a história não acaba no sofrimento, mas na glória. Para o cristão moderno, essa esperança é o combustível que sustenta a fé diante das tribulações. Além disso, as trombetas convidam a um olhar comunitário. O Apocalipse não fala apenas de destinos individuais, mas de povos inteiros. Assim também hoje, o cristão é chamado a pensar além de si mesmo. Como está colaborando para que sua comunidade, sua cidade, sua família vivam na luz de Deus? Não se trata de uma fé isolada, mas de uma fé que ressoa como trombeta, despertando outros para a vida verdadeira. É um chamado para ser testemunha viva do Evangelho. Há também uma aplicação prática para a vida cotidiana. Aprender a interpretar os sinais de Deus. Nem sempre ele fala em voz audível, mas por meio de acontecimentos, encontros, desafios e até silêncios. As trombetas apocalípticas nos ensinam a ter ouvidos atentos e coração sensível. Será que não é hora de perceber que algumas situações de nossa vida já são, em si mesmas, trombetas que nos convidam a mudar de direção? Outro ensinamento poderoso é a coragem. As trombetas lembram que haverá lutas, provações e momentos de trevas, mas que o cristão não caminha sozinho. Deus não abandona os que nele confiam. Hoje, em um mundo marcado por crises, guerras e incertezas, o símbolo das trombetas pode fortalecer a fé e renovar a certeza de que Cristo é o Senhor da história. Mesmo quando tudo parece ruir, o som das trombetas aponta para um Deus que reina soberano. Por fim, as trombetas do Apocalipse nos ensinam a viver na expectativa alegre da vinda do Senhor. O cristão não teme o fim, mas o aguarda com esperança. Cada trombeta é como uma lembrança de que a vida aqui é passagem e que um novo céu e uma nova terra nos esperam. Viver essa consciência muda tudo. Transforma o modo como trabalhamos, como amamos e até como enfrentamos a dor. No fim, o som da última trombeta não será um anúncio de terror, mas o clamor da vitória, quando Cristo enxugará toda lágrima dos olhos dos seus escolhidos. Chegamos ao fim desta grande jornada pelo som das trombetas do Apocalipse. Desde o primeiro toque até o anúncio final, vimos que essas trombetas não são apenas imagens distantes de um futuro misterioso, mas sinais que ecoam no coração do cristão de hoje. Elas despertam, corrigem, animam e preparam. O Apocalipse não é um livro de medo, mas de revelação. Nele, Deus mostra que a história está sob seu controle e que nada escapa ao seu plano de amor. Cada trombeta traz uma mensagem: a necessidade da vigilância,
a urgência da conversão, a certeza da justiça divina e a esperança da vitória final. Ao percorrer cada uma delas, compreendemos que a vida não pode ser vivida de qualquer forma. É preciso escutar com atenção os sinais de Deus, pois Ele fala, mesmo quando o mundo tenta abafar sua voz. A questão que fica é: estamos ouvindo o chamado do Senhor ou permanecemos distraídos pelos ruídos do tempo presente? As trombetas também revelam que o mal, por mais barulhento e poderoso que pareça, é passageiro. O Senhor reina sobre todas as coisas, e cada toque da trombeta é um lembrete de que o tempo de Satanás e de suas obras é limitado. Para o cristão fiel, isso é motivo de coragem. Nada, absolutamente nada, pode silenciar a promessa de Cristo, de que Ele voltará. A história não termina no caos, mas na vitória. Essa certeza nos convida a viver de modo diferente. Não se trata de esperar paralisados pelo fim, mas de viver cada dia como preparação alegre para a eternidade. O chamado das trombetas é o chamado para amar mais, perdoar mais, ser mais justo, mais fiel e mais comprometido com o Evangelho. O Apocalipse não é apenas sobre o amanhã, é sobre como viver hoje, com os olhos fixos em Cristo e o coração firme na esperança. Por isso, ao ouvir sobre as trombetas, não deixe que o medo tome conta de você. Lembre-se de que, para os escolhidos, o som da última trombeta será o anúncio da libertação, da alegria e da vida plena. O mesmo Jesus, que caminhou entre os homens, que morreu e ressuscitou, será aquele que virá novamente para enxugar toda lágrima e dar fim à dor. É nele que está a nossa confiança. E aqui fica o convite, que cada cristão seja hoje uma trombeta viva, que sua vida ressoe como anúncio da fé, esperança e caridade, que seus gestos falem mais alto do que palavras e que sua presença no mundo seja sinal de que Deus não abandona sua criação. Assim como as trombetas do Apocalipse despertam, também nós somos chamados a despertar os que dormem na indiferença e na falta de fé. Ao concluir este estudo, o grande ensinamento é que o Apocalipse não foi escrito para causar pavor, mas para fortalecer a esperança. O mal será vencido, Cristo reinará. E aqueles que permanecerem fiéis verão a glória prometida. As trombetas, portanto, não são apenas instrumentos de juízo, mas de promessa. Elas ecoam não só no futuro, mas em cada escolha que fazemos agora. Se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal. Ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas também possam ouvir o som das trombetas de Deus em suas vidas. Continue acompanhando nossos próximos vídeos, onde mergulharemos ainda mais nas riquezas da palavra e nos mistérios da fé. E lembre-se, o fim não é o fim, mas o começo de uma eternidade com Cristo.